Eu vou treiná-lo. Ele é o escolhido. Vocês precisam ver. Dizer que Qui-Gon Jinn foi essencial pra tudo que aconteceu praticamente na vida de Anakin Skywalker, e pra ser sincero também, né, no futuro da galáxia inteira, seria um gigantesco eufemismo. Qui-Gon Jinn foi o início, foi aquela chave que praticamente deu início a tudo que aconteceu na galáxia. A virada de Anakin Skywalker, como ele se tornou Darth Vader, a queda da Ordem Jedi, a criação do Império Galáctico. Tudo que aconteceu, se você for lá no iniciozinho, voltando no passado, você vai encontrar uma pessoa central, uma chave. E essa chave é o Mestre Jedi Qui-Gon Jinn. Essa mesma percepção que a gente tem, né, da importância de Qui-Gon Jinn, uma outra pessoa também conseguiu vê-la. O Lorde do Sith, Darth Plagueis. Durante a era de Darth Plagueis, a percepção do futuro, né, a visão que os Sith tinham era muito mais avançada que a visão dos Jedi. Desde a época do mestre de Darth Plagueis, Darth Tenebras, o lado luminoso da galáxia vem sido reduzido. Darth Tenebras começou isso através das suas meditações, onde é dito que ele furou uma espécie de bolha do lado da luz. Depois de fazer isso, através dessas meditações, os Jedi pela primeira vez em quase 1000 anos sentiram o lado sombrio se difundindo através da galáxia. Foi nesse momento que os Jedi perceberam que talvez os Sith não tinham retornado, mas o lado sombrio na galáxia pelo menos continuava muito poderoso. Mas isso não era o suficiente para Plagueis. Plagueis, ele gostava de se pensar não como um Sith assim, um Sith guerreiro, mas um Sith cientista. Essa era a verdadeira paixão de Darth Plagueis. Consequentemente, Darth Plagueis estava sempre trabalhando para empurrar os limites, né? Ir além, chegar onde ninguém nunca chegou antes. Darth Plagueis então tentou superar o seu mestre. Dessa vez, junto com o Palpatine, novamente os Sith meditaram. Dessa vez, eles foram muito além. Enquanto Darth Tenebras simplesmente perfurou a bolha da luz, Darth Plagueis dessa vez soltou o lado sombrio na galáxia. Ele não só se revelou para os seres sensitivos da galáxia, mas ele convenceu a própria força a reconhecer a superioridade do lado sombrio. Foram meses de meditação. Plagueis e Sidious, eles desafiaram a própria força por soberania. Eles liberaram na galáxia o seu poder do lado sombrio. Eles fizeram isso tudo com uma extrema coragem, sem nenhuma vergonha, ao risco de suas próprias vidas. Eles então declararam uma guerra mística. O risco de fazer isso é gigantesco. Plagueis até mesmo teve medo que o seu próprio sangue, os midichlorians dentro do seu próprio sangue, fosse fervê-lo por dentro. Essa é a seriedade de declarar guerra contra a força. Qualquer coisa pode acontecer. E no final disso, eles venceram. Darth Plagueis conseguiu declarar a sua soberania na força. O lado sombrio depois disso se tornou inúmeras vezes mais poderoso na galáxia. A própria visão do futuro, a percepção Jedi foi incrivelmente reduzida. Mestre Yoda constantemente reclamava que a névoa do lado sombrio não deixava ele ver o futuro mais. O lado sombrio a tudo obscurece. Impossível de se ver. O futuro é... Tudo um resultado de Plagueis e Palpatine. E como eu disse, nunca era o suficiente para Plagueis, então novamente ele desafiou a força. Dessa vez, Plagueis tentou tocar todos os seres vivos na galáxia com um propósito, apenas um objetivo: criar um ser vivo puramente através da força. Plagueis então novamente se esticou na galáxia, ele tocou todos os seres vivos, mas dessa vez ele passou dos limites. A força não contra-atacou Plagueis diretamente. Em vez disso, Plagueis sentiu que a própria força fugiu dele. Ele sentiu um imenso vazio. A força ficou em completo silêncio. Inicialmente, Darth Plagueis não pensou nada demais, mas em torno de uma década depois, mais ou menos, a gente sabe o que acontece. Uma criança sensitiva à força foi encontrada pelos Jedi. Rumores diziam que era a pessoa que teve a maior quantidade de midichlorians até hoje. Era mais de 20 mil, mais que o próprio Mestre Yoda. Quando essa conversa chegou no ouvido de Darth Plagueis, ele foi pego completamente de surpresa. O que foi dito para ele era que os Jedi acreditavam que essa criança era, na verdade, o escolhido da profecia dos Jedi. Agora, isso deixou Darth Plagueis em choque demais. Como eu disse, Darth Plagueis era um cara da ciência. Ele não tinha crenças em profecias, divinação do futuro, coisas do tipo. Mas aquela história do escolhido Jedi, com 9 anos de idade, aquilo era demais. Darth Plagueis imediatamente começou a analisar os fatos, como homem da ciência. Plagueis se lembrou que quase uma década atrás ele tentou fazer exatamente isso: criar um ser vivo do nada, forte com a força. E o resultado, em vez da criação,
foi um silêncio da força. Mas agora, 10 anos depois, um ser vivo, extremamente forte com a força, tinha realmente sido criado. Só tinha um pequeno problema: essa criança não parecia ser uma criação do próprio Darth Plagueis. Era uma criação da própria força que parecia ter sido criada para destruir o Sith. Tudo se encaixava. Qui-Gon Jinn, um Jedi obcecado com profecias, completamente acidentalmente cai no planeta que essa pequena criatura extremamente potente com a força tinha sido criada. Apesar de ser um homem da ciência, Plagueis também teve que admitir, todos os fatos se encaixavam para aquilo ter sido a vingança da força contra o Sith. E o único Jedi com a percepção de perceber isso, que aquela criança era uma vergência na força, a vingança da força, era o mestre Jedi Qui-Gon Jinn. Como eu disse, depois das meditações do Sith, o lado sombrio na galáxia estava muito mais poderoso que o lado da luz. A percepção do Jedi tinha sido reduzida, mas não a do Sith, e Plagueis decidiu usar exatamente isso. Plagueis foi atrás de Anakin Skywalker. Lá em Coruscant ele encontrou um ponto de observação para conseguir ver Anakin. E ele enxergou Anakin de longe em uma plataforma de pouso junto com Qui-Gon Jinn, Padmé Amidala, suas serventes e tudo mais. Plagueis viu Qui-Gon Jinn se ajoelhando, conversando com Anakin. Ele não conseguia saber o que eles estavam falando. E nesse momento Plagueis teve uma brilhante ideia de usar a força para ver o futuro de Anakin Skywalker. E o que Darth Plagueis viu deixou ele em completo choque. Ele viu o futuro de Anakin Skywalker, uma guerra no espaço, uma máquina se levantando de uma mesa. Plagueis nesse momento teve a confirmação não só que aquela profecia do Jedi realmente era correta, aquele garoto era extremamente perigoso para o Sith, mas ele também percebeu que não era Anakin Skywalker, não era Plagueis, não era Palpatine, não era o Sith nem os Jedi que eram a chave. A chave para tudo na galáxia, para o futuro, era ninguém menos que Qui-Gon Jinn. Ele era o ponto central, a gente pode dizer, o ponto de ruptura que mudava o futuro. Quando se trata de uma profecia, um destino criado pela força, matar a pessoa central, a vergência da força não funciona, não é o suficiente. Plagueis sabia, se ele matasse Anakin Skywalker, outro Anakin simplesmente seria criado. A única esperança que Plagueis realmente tinha, que ele conseguiu perceber, era que Darth Maul tinha que matar Qui-Gon Jinn e Anakin Skywalker tinha que ser rejeitado pela Ordem Jedi. Era a única forma de Darth Plagueis conseguir pelo menos ganhar algum tempo e mirabolar algum plano em relação a esse garoto Anakin Skywalker. Infelizmente para Plagueis, até mesmo esse plano que ele desenvolveu também não ia funcionar. A gente sabe que mesmo com a morte de Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker ainda foi treinado por Obi-Wan Kenobi. Mesmo em sua morte, Qui-Gon Jinn garantiu que Obi-Wan ia aceitar Anakin como seu aprendiz. O momento que Darth Maul morre é praticamente o mesmo momento que Palpatine decidiu matar o seu mestre Plagueis. Então a gente não sabe realmente como Plagueis reagiu, o que ele fez, o que ele planejaria depois de saber que Anakin ainda assim foi aceito para ser o aprendiz de Obi-Wan Kenobi, mas teria sido muito interessante. O que vocês acham que Darth Plagueis teria feito? Será que ele teria planejado assassinar Obi-Wan Kenobi, talvez? Se você gostou do vídeo, esteja atento às profecias, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não consagramos mestres Jedi.